Uma vez o delegado falou, mas você não tem vergonha de estar sempre aqui? Eu virei para ele e falei assim, gente, mas eu vou fazer o quê? Porque a verdade, eu vejo muita gente julgando os professores, a direção, mas às vezes você fica de mãos e pés atados na educação. E aí, tudo bem, pessoal? Eu vou contar para vocês um pouquinho do porquê eu desisti de ser professora. Eu vou começar a contar como que eu decidi ser professora e depois o porquê eu desisti. A história começa primeiro que eu, desde adolescente, eu sempre tive contato com a educação. Por quê? Tanto minha mãe quanto meu pai, eles trabalharam em escola, né? Minha mãe era cantineira, era serviçal, e meu pai era porteiro, também era serviçal. Então, desde os 13, 14 anos, eu estou acostumada com escola, eu estava acostumada com escola, então era um ambiente que eu sempre ia, nas festas de confraternização, quando eu ia buscar, quando eu ia nas chamadas não, quando eu ia olhar os editais para falar com a minha mãe, né, das chamadas, das designações que tinham no estado, que até hoje acontece, não sei como que está, eu decidi, aos 19 anos, eu entrei na faculdade e fiz educação física, fiz licenciatura e fiz educação física. Entrei com 19 para 20 e formei aos 22, 23. São 3 anos, assim, de faculdade. E aí, nesse período, eu também trabalhei como auxiliar de secretaria e eu passei também num concurso para cantineira aqui na cidade de Betim. Então, eu comecei na escola como cantineira, como auxiliar de serviços gerais, né? Fazia a merenda, limpava a sala, limpava banheiro, limpava a escola. E eu já tinha trabalhado também na secretaria. Eu já tinha mais ou menos esse contato com a escola. Enquanto eu estava trabalhando como como cantineira, à tarde, de manhã eu dava aula e à tarde eu trabalhava como cantineira. Então, eu trabalhei 5 anos na educação. Depois que eu formei, eu trabalhei 5 anos. Eu trabalhei na educação, eu trabalhava na cantina, trabalhei na cantina durante 3 anos e lecionava no período da manhã e trabalhava na cantina no período da tarde. Como eu tinha formação, aconteceu de ter a eleição para direção lá na escola e uma das candidatas à época me chamou para compor a chapa, porque eu tinha formação, eu era professora, já lecionava na rede estadual, só que eu trabalhava na rede municipal. E eu virei vice-diretora e foi aí que foi assim o ápice para eu desistir da educação. Enquanto vice-diretora, eu tinha a função, né, de olhar a questão da merenda, de olhar a questão dos alunos do turno da tarde, do turno da manhã. E nisso, enquanto alunos mais velhos de ensino médio, eu tinha tido a experiência enquanto eu lecionava educação física na rede estadual. E era muito desafiador, porque às vezes você queria, principalmente educação física, você quer implementar, as pessoas falam muito assim, ah, mas é só rolar bola. Não, eu não era o tipo de professora que gostava de rolar bola. E é muito diferente de quando você está na faculdade, você tem todo o aparato, você tem toda a estrutura. Quando você chega na escola estadual, por exemplo, foram as escolas que eu trabalhei com educação física, eu já tive que comprar, adaptar cesta de lixo e ensinar basquete com cesta de lixo e bola de vôlei. E os alunos, a maioria, eles não aceitavam outra atividade que não fosse futebol e voleibol. E na verdade a escola às vezes ela só tinha a estrutura para essas 2 modalidades. Então assim, às vezes eu queria trabalhar o atletismo, a ginástica olímpica, porque eu já fiz ginástica olímpica 1 ano, então eu tinha um conhecimento prévio da ginástica olímpica. Hoje, como tem muito tempo que eu saí da área, tem muito tempo que eu fui ginasta, há muitos anos eu não consigo tenho nem a abertura total hoje. Então eu gostaria de ter implementado, eu via que tinha alguns alunos, algumas alunas que tinham essa mobilidade, mas era quase impossível, não tinha tatame, não tinha colchão, não tinha nada, não tinha como você implementar
outras atividades. Eu chegava até a implementar o atletismo, usava cadeira, usava cabo de vassoura, e aí dentro disso eu tentava. Mas voltando à questão da escola como vice-diretora, aí quando eu estive vice-diretora, aí que realmente a situação ficou um pouco complexa, um pouco complicada. E por quê? Eu trabalhava na escola que eu formei, na minha comunidade. Eu era vice-diretora na escola que eu formei na minha comunidade, e tinha um agravante de que eu era serviçal. Então eu tinha saído de serviçal para vice-diretora. Então algumas pessoas, elas tinham o preconceito, né? Nossa, mas a serviçal agora é vice-diretora? Infelizmente isso acontecia. Isso acontecia e infelizmente isso é muito típico do ser humano, menosprezar as outras pessoas por causa do serviço braçal, né? As pessoas, elas têm muito isso de status. Então assim, era inaceitável para algumas pessoas, para algumas professoras, para as próprias colegas de trabalho da função, que eu, enquanto serviçal, tivesse saído ali da postura de serviçal e tivesse virado vice-diretora. Então, assim, eu tinha muito problema com funcionários também. E aí eu fiquei nessa vice-direção por 2 anos. Tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação na Federal, de graça, devido a esse período como vice-diretora. Então eu fiz gestão escolar, foi muito bom, agregou muito no meu currículo. Até hoje eu consigo apresentar como título. Eu tenho outras pós-graduações, mas eu consigo apresentar como título também. Então foi muito gratificante, foi um tempo em que eu cresci também. Mas eu tive muitos desafios. Por quê? A minha comunidade, eu moro no Teresópolis, que é uma comunidade que já foi considerada um dos maiores aglomerados de Minas Gerais. Nasci aqui, estudei aqui, moro aqui. Sim, não é um lugar tão fácil de você trabalhar, né? Quem estiver me ouvindo aí, que for assistir assim, talvez entenda, mas a realidade das comunidades, elas são diferentes, né? A realidade da comunidade, você está ali exposto a realidades que não existem em outros lugares. Assim, pode até existir, mas são situações muito complexas, assim. Seja pela questão da violência, da desigualdade social. E isso, na educação, é muito assim, é nítido. E você vê a diferença de uma escola central para uma escola de periferia, o tratamento é nítido. E aí eu comecei a ter desafios tanto com os profissionais que estavam lá, e comecei a ter desafio também com os alunos. São vários alunos assim que eram fantásticos, que hoje também continuam sendo os meus amigos, que continuam ali interagindo comigo. É muito interessante que hoje na creche que a minha filha frequenta, tem filhos de pessoas que foram os meus alunos. Mas tem aquela porcentagem que não vê a educação como o futuro, como algo importante. E aí a gente tinha muito problema em relação à violência. Eu mesmo fui parar na delegacia como responsável da escola umas 5 vezes. Uma vez o delegado da delegacia, né, quando a gente foi pra lá, ele falou: mas você não tem vergonha de estar sempre aqui? Eu virei pra ele e falei assim: gente, mas eu vou fazer o quê? Porque a verdade, eu vejo muita gente julgando os professores, a direção, mas às vezes você fica de mãos e pés atados na educação. Um exemplo, a gente tinha um aluno que ele era assim, um aluno que já tinha medida socioeducativa, ele tinha 13 anos, ele já tinha medida socioeducativa. Teve um dia que ele teve uma situação na escola que a gente expulsou, não é expulsou, mas a gente convidou ele a se retirar, assim, e durante 4 dias a gente conseguiu, para tentar entender o que a gente ia fazer. A mãe dele foi
ao Ministério Público, e o Ministério Público deu 48 horas para que a gente reintegrasse ele junto com os demais alunos, senão nós sofreríamos sanções, porque é um direito da criança e do adolescente a educação. É um direito, e assim, nós estávamos erradas em convidá-lo para se retirar nesse período. Na verdade, a gente estava buscando alternativas para que a gente conseguisse deixá-lo estudar, mas que aquilo ali também não atrapalhasse os demais alunos, porque ele agredia os outros alunos. E tinha situações, assim, muito difíceis. E aí, aquilo ali te deixa assim, o que você vai fazer? Você fica de mãos e pés atados. E isso, eu fui entrando num estágio, sabe, de adoecimento mental. Então, eu já vinha de uma situação, assim, muito complicada. E 2009 eu tinha perdido meu pai. E depois a gente, assim, acho que eu entrei num processo, né, de muito conflito, assim, também. E eu acho que eu guardei aquilo pra mim, e aí depois dessas situações, e começou a surgir ameaça também. Então, assim, já vinha da situação, né, da perda do meu pai, que eu ainda não tinha superado. Eu acho que ainda estava muito triste, muito chateada, tinha talvez entrado numa depressão e não sabia, e aí não tratei, não procurei ajuda. E comecei a trabalhar na educação. E aí eu passava na rua, esse aluno, por exemplo, me ameaçava. Fora as brigas, eu já tomei chute para separar a briga. Eu já chamei pai de aluno lá na escola porque o aluno tinha levado faca para a escola, e da mãe virar e falar que não era para chamar ela porque ela não ia resolver, que ela achou que tinha sido uma coisa mais grave. E eu também já quebraram o carro da minha irmã, achando que era o meu carro. Me ameaçavam na rua, batiam na porta da minha casa, porque eu morava na mesma comunidade, eu moro na mesma comunidade que eu trabalhava, sabe? Então, isso foi me trazendo uma angústia tão grande, um adoecimento mental tão grande, fora os profissionais da escola que ainda tinham muito... Era muito complicado trabalhar num local que as pessoas, elas não aceitavam eu delegar tarefas, porque elas não conseguiam ainda desvincular a Cleidiane, agente de serviços escolares, a Cleidiane cantineira, o que não é demérito algum. Eu aprendi muito. Inclusive, um dia eu vou contar pra vocês, vou deixar aqui no vídeo depois um dia, o primeiro dia que eu cozinhei no panelão de 25 quilos de arroz. Eu vou contar depois, vou deixar aí para contar essa história. Mas voltando aqui, as pessoas não desvinculavam, então assim, eu sofria muito, eu tava sofrendo muito. Eu tive um adoecimento mental muito grande, e aí nesse meio tempo, eu sempre prestei concurso, mas eu continuava prestando concurso, e foi aí que eu prestei o concurso em 2010, eu prestei o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, eu já tinha sido aprovada, então eu estava aguardando me chamarem. Porém, eu sempre trabalhei em 2 empregos, eu sempre fiz renda extra, hoje que eu aprendo melhor sobre as questões financeiras, mas eu sempre trabalhei em 2 empregos, eu sempre gostei de fazer renda extra. Além do emprego de vice-diretora, eu já tinha sido instrutora de autoescola. Então, eu sempre conciliava. Eu saía da escola e era diretora de ensino de uma autoescola. Então, eu sempre estava ligada a essas questões de escola, essa questão de diretora de ensino, de instrutora. Sou tutora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de um curso técnico para agente de saúde. Então, assim, acaba que a educação nunca sai da gente. Já fui tutora do Instituto Federal de Educação, no curso de edificações. Então, assim, quando você está na educação, você acaba não conseguindo desvincular totalmente da educação, assim como é na questão do trânsito também. Você vira instrutor, as pessoas estão sempre te vinculando ali nas questões de trânsito. Mas voltando,
quando deu finalzinho de 2011, a gente fez uma eleição, não teve outra chapa concorrendo, porém precisava de que metade da comunidade escolar participasse. Então, assim, teve um meio que boicote para que... e aí não foi válida a eleição. E aí nós fomos dispensadas. E ali eu já tinha decidido, já tinha falado que eu não ia voltar para a cantina, sem problema nenhum, não é demérito algum, mas eu já estava em outro patamar da minha vida ali. Eu não me importo se eu tiver que limpar o chão, se eu tiver que limpar banheiro de novo com as mãos ali, eu vou limpar, não tem problema nenhum com isso. Quem me conhece sabe disso, sabe que eu não tenho problema nenhum em estar ali trabalhando. Eu preciso trabalhar, principalmente agora que eu tenho minha filha, então assim, se for um serviço digno, eu estou trabalhando, não tem problema nenhum. Mas eu não pretendia voltar a ser cantineira, até mesmo porque eu tinha sido vice-diretora e eu ia voltar e eu conhecia as minhas colegas de trabalho, eu sabia como ia ser bem desafiador estar ali de novo. Eu conversei com a secretária de educação à época e ela me mudou de escola, optou por me mudar de escola. Porém, eu já estava aguardando a nomeação, e isso foi em fevereiro de 2012. Eu pedi exoneração em 15 de janeiro de 2012. Quando foi setembro de 2012, a Prefeitura de Belo Horizonte me chamou. Então, tem 12 anos que eu estou na Prefeitura de Belo Horizonte. Depois eu vou contar também sobre essa questão do serviço público. Mas aí a Prefeitura de Belo Horizonte me chamou em setembro. Porém, o que eu fiz desse período de janeiro até setembro? Como eu já tinha dado aula na rua, em autoescola, eu fui trabalhar em autoescola. Trabalhei em autoescola, fui instrutora de trânsito, dei aula de legislação. Então, eu sempre estava vinculada ali, sabe? Aí eu dei aula de legislação, dei aula de direção, fui pra rua. E aí, quando foi setembro, eles me chamaram e eu fui pra prefeitura. E aí, eu tinha feito um concurso também em 2011 na minha área de educação física, aqui pra minha cidade. E eles me chamaram e eu fui nomeada em 2015. Gente, o trauma era tão grande, que quando eu fui buscar os documentos para fazer os exames admissionais, eu dei uma crise de ansiedade, eu dei uma crise de pânico. Eu não consegui fazer os documentos. Então, ou seja, meu ato de posse foi revogado e eu não tomei posse na minha área. E eu continuei lá em Belo Horizonte. E aí, eu falo muito, sabe, que hoje eu acho que eu só voltaria a lecionar no ensino básico se não tivesse outra alternativa. Primeiro que a educação, ela é muito desvalorizada, a educação de base mesmo, ela é muito desvalorizada. Tem se tornado cada dia mais difícil. Eu vejo pais que não se preocupam com a educação dos filhos, que não conseguem entender os dois lados ali. Eu vejo crianças e adolescentes não valorizando ali a educação. E eu acho que isso tem muita relação com os dias de hoje também, porque hoje eu acho que as pessoas elas não conseguem ver mais que a educação ela é sim uma mola propulsora, que o conhecimento ninguém tira de você. Você tem um emprego um pouco melhor às vezes, sabe? Eu vejo muitas pessoas falando assim, estudo não é tudo. Realmente não é tudo. Eu conheço gente que não tem o fundamental e tem muito dinheiro, mas a gente tá falando sobre conhecimento. Eu pelo menos falo que quando você, por exemplo, estuda, e eu não tô falando de faculdade, tô falando de você estudar, de você pegar um YouTube aí
E tá nas mãos aí você pegar o YouTube e aprender o português. Eu mesmo tenho que aprender, tenho que retomar tudo de novo. Tô estudando, eu erro muito ainda, né? Eu acho que depois que eu fui mãe, então, acho que eu esqueci muita coisa. Eu já tô com 40 anos também, o cognitivo da gente diminui bastante. Então, eu vejo assim que as pessoas já não valorizam mais a educação. Então, como que você volta a trabalhar em um lugar que não é valorizado? Hoje mesmo eu estava lendo um comentário de uma moça falando que professor é vagabundo, sabe? Então, assim, não tem valorização. Então, a partir daí eu decidi, eu pedi exoneração, não me arrependo. Os professores de educação física que eu conheço, que trabalham em escola, também estão, assim, alguns dos que formaram comigo, eu acho que dos que formaram comigo, se estão atuando, assim, de 30, se tá atuando na educação, acho que uns 7. Acho que minha turma teve mais de 30, acho que minha turma teve quase 40 que formou. Mas acho que uns 7 só que estão atuando. A maioria continuou mexendo na área que mexia, alguns são militares, outros trabalhavam na indústria, outros passaram para concurso de guarda, outros foram mexer com outra coisa, foram mexer com contabilidade, fez uma segunda faculdade. Então, assim, eu acho muito difícil, a educação tá muito complicada, tá desvalorizada, questão de salário também, porque, por exemplo, à época eu recebia só o salário, a gente não recebia para o estado mesmo, a gente não recebia vale transporte, a gente recebia uma ajuda de custo, então por sua conta. Então todas essas coisas, toda essa história, resumindo aí, meio maluco aí, meio sem roteiro, mas por essas e outras eu desisti da educação. Eu penso ainda em fazer pedagogia, mas por que eu penso em fazer a complementação, em fazer pedagogia? Para auxiliar a minha filha e também para continuar participando dos processos seletivos de tutoria, que eles têm pedido licenciatura, eles não estão pedindo muito mais qualquer licenciatura, eles pedem agora licenciatura em pedagogia. Então, foi esses os motivos, toda essa história aí que me fizeram desistir de ser professora. E para quem, eu acho que a minha opinião é de que vai ser muito difícil daqui a um tempo profissionais licenciados. Vai ser muito difícil porque cada dia que passa tá mais desvalorizado, né? Tem que amar muito mesmo, só que amor não paga conta. Amor não paga conta, amor não vale a saúde mental. Então toda a experiência, esses 5 anos de experiência que eu tive em escola, eu acho que foi o suficiente. Se você é professor também, desistiu, deixa aí nos comentários, fale o que vocês querem saber também, pode falar se vocês quiserem, pode perguntar, o que eu puder eu vou responder. Se eu não conseguir responder nos comentários, eu respondo nos vídeos. E foi por isso que eu larguei a educação, né? Mas eu ainda continuo acreditando que a educação é o caminho. A gente consegue entender muito mais as coisas, a gente consegue se comunicar melhor. E a educação eu ainda acredito que ela salva a gente, né? Eu quero ensinar muito a minha filha, quero ensinar minha filha a estudar, independente do que ela quer ser quando crescer. Eu quero ensinar a ela que a educação ela é a base e ela é importante. Então é isso, muito obrigada para você que esteve até aqui. Acompanhe aí o meu canal e beijos, até breve.